Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso curso Ferramentas para Alfabetização. Eu sou a Prof. Jéssica e eu sou responsável por esse curso, por estar trazendo conteúdo aqui para vocês. E assim, gente, como todas as aulas, eu espero que esse conteúdo seja relevante para você, que possa ser produtivo, que você possa aprender muito aqui comigo nesses minutos. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? É que aqui a nossa aula às vezes parece, nesses poucos minutos que eu falo, que ela é um pouco vaga. Mas, né, eu deixei aqui para vocês vão ver aqui junto dessa aula, aqui embaixo nos outros tópicos, tem o e-book. Então, todas as aulas a gente tem o nosso e-book, que você pode estar lendo, você pode estar aprofundando mais dos teus conhecimentos. Eu vou deixar alguns materiais aqui para vocês que vão ajudar, né, em todos os tópicos que a gente conversa, em todas as aulas que eu trago aqui para vocês, vai ter o e-book e vai ter alguns materiais ali que vão estar te auxiliando, que vão estar te facilitando, né, que vão estar te ajudando, então, nesse período, tá bom? Vou ligar aqui o ar, porque hoje tá um pouquinho calor, enfim, gente. Então, é uma alegria muito grande estar participando aqui com vocês, estar aqui com vocês e trazendo um pouquinho, então, das experiências, um pouquinho dos conteúdos, um pouquinho de tudo, certo? Então, a gente já falou sobre diversos temas e ainda falaremos sobre alguns temas importantes. E o tema para esta aula hoje é a importância do ambiente. Então, enquanto o ambiente pode sim influenciar na aprendizagem da criança, né? E nós estamos falando sobre alfabetização. Então é muito importante a questão do ambiente. Por quê? Porque o ambiente ele é um ponto fundamental, tá? Porque ele vai influenciar significativamente no desenvolvimento das habilidades de leitura, habilidades de escritas da criança. Então, a forma que o ambiente está preparado, que o ambiente é deixado para a criança, ele vai influenciar. Isso pode ser positivo, quanto pode ser negativo, tá? E quando a gente fala, né, de ambiente positivo e ambiente negativo, o que, que a gente se refere? O que, que eu quero me referir quando eu trago aqui para vocês a importância do ambiente? Porque, gente, pensem comigo, né? Um ambiente onde ele tem muita desorganização, onde tem muitos jogos e talvez muitos jogos acumulados, uma baguncinha, vamos pensar assim, numa sala de aula bagunçada, a dispersão da criança ela é muito grande. E eu não falo somente crianças que têm, por exemplo, o TDAH, que é o déficit de atenção. Eu falo de todas as crianças, porque nesse curso nós estamos falando sobre alfabetização. E a alfabetização é um tema que engloba para todas as crianças, né? Não é somente as crianças com TDAH que se alfabetizam. Não, nós estamos falando de um assunto que é amplo, que é para todas as crianças. E a importância do ambiente, ela tem que ser relevante para todas as crianças também. Então, outro ponto importante que a gente pode se pensar aqui, né? A criança, quando ela chega na escola, quando ela vai começar a trajetória escolar dela, se é uma criança que, por exemplo, estava já na educação infantil e saiu, foi para séries iniciais, é uma coisa. Agora, uma criança que não ia para escolinha, que não frequentava escolinha, foi direto para a escola, que foi o meu caso, por exemplo, né? Eu nunca fui para a escolinha. Na época a gente chamava de as mais conhecidas creches. Nunca fui. Eu já dei início direto na escola. Então, é importante que nós tenhamos ciências disso, que tem crianças que elas é a primeira vez que está tendo contato com o ambiente escolar. Então, é muito importante que nós deixemos esse ambiente preparado, que elas se sintam bem recebidas nesse ambiente, porque esse ambiente vai fazer parte da trajetória dela agora. É um ambiente que ela vai com mais frequência, que é o ambiente escolar. Então, ela precisa se familiarizar. É uma coisa nova para ela. Então, a importância não é somente a importância de como a sala de aula vai estar organizada, de como as coisas vão estar organizadas em sala de aula, mas é todo um contexto de escola, né? É o fato dela chegar até a escola, chegar até a sala, entrar na sala, assistir a aula. Então, é um contexto, é o ambiente escolar. E é nele que nós vamos nos deter. O primeiro ponto importante aqui tem dois, né? Mas vamos falar de ambiente físico. Então, um espaço acolhedor e bem organizado, com vários materiais, livros, jogos educativos, materiais de arte, estimula o interesse e a curiosidade das crianças. Tá? Então, a disposição do ambiente pode facilitar
a interação e a exploração. Então, quando eu falei sobre a questão, né, do ambiente, de ter muitos jogos, eu não quis dizer que ter muitos jogos é ruim, não é nesse sentido. É como esses jogos estarão organizados. Tem um lugar específico para os jogos, os jogos ficam no lugar certinho, tem uma organização. A criança ela vai entrar, vai ver uma estante com vários jogos didáticos, como esse que tem aqui do meu lado, esse que tem aqui desse lado aqui, né? Com vários jogos, vai ter tinta, vai ter lápis de cor, vai ter muito material que vai despertar a curiosidade. Então, quando eu me refiro a ter muitos jogos e falo que ter muitos jogos numa partilheira é ruim, não quis dizer nesse sentido, e sim como esses jogos estarão organizados. Né? Se vai estar tudo espalhado. Uma coisa é ter muitos jogos e estarem todos misturados. Uma coisa é ter muitos jogos e ter uma certa organização. Então, eu digo mais no sentido de organização negativamente. Mas é muito positivo ter muitos jogos didáticos que vão despertar o interesse, que vão despertar a curiosidade, que vão despertar aquela criança a querer interagir, e aí vai facilitar muitas coisas. Então, tem que ter um ambiente onde a criança vai se despertar a curiosidade do que um ambiente propriamente de medo, porque como eu disse para vocês, tem crianças e crianças, e tem crianças que é a primeira vez que está tendo contato no ambiente escolar, e eles precisam se sentir acolhidos. Então é muito importante que nós tenhamos a ciência disso e prepare o ambiente para receber essa criança, tá? Então esse é o primeiro ponto, que é o ambiente físico. Então é ter essas coisas, ter esses jogos, ter bastante materiais que vão despertar eles a quererem explorar, né? Eles vão explorar, eles querem explorar, né? Então é nesse sentido. Bom, e o outro ponto é o ambiente social, tá? Então o suporte de familiares, educadores, colegas é muito importante, né? Um ambiente que promove interação positiva, que encoraja diálogos, troca de ideias, favorece o aprendizado, né? A convivência com adultos que valorizam a leitura, a escrita também é fundamental. Então, na verdade, gente, é uma criação, digamos assim, a criança ir para a escola. Então, ela vai precisar de alguns auxílios positivos, né? A família é extremamente importante. A família sempre incentivar a estudar, a ir para a escola, né? Fazer leitura em casa, fazer atividade em casa, tema de casa, ter um momento de estudo juntos, né? Então, a família também precisa entender o quanto é importante essa interação para que a criança se sinta acolhida na escola. E ver a escola como um ambiente positivo, né? Porque se a criança chega na escola, primeiro contato, né? E já é um ambiente que é novo para ela, né? Vai trazer um pouco de medo, vai trazer um pouco de insegurança, e o nosso papel não é gerar mais insegurança na criança, muito pelo contrário. É fazer com que a criança se sinta acolhida, é fazer com que a criança entenda que é um ambiente confiável, onde ela vai ser bem tratada, ela vai começar a aprender coisas novas, né? E ter esse incentivo sempre da prof, da família, né? Na verdade, a família, a gente tem que entender que a família é uma rede de apoio que a gente tem. Então, porque às vezes trabalhar com família é difícil, às vezes é mesmo. Mas a gente precisa ter um jogo de cintura, porque eles são extremamente cruciais no processo de alfabetização dos filhos. Por quê? Porque tudo que a gente passa para a criança na sala de aula, seja em sala, seja como eu que faço atendimento individual aqui, né? Então, independente da forma que esse conhecimento é passado, ele precisa ter uma continuidade em casa. Então, tudo que a gente passa para a criança na escola, ela vai ter uma continuidade em casa, né? Não adianta nós enchermos muitas vezes as crianças de atividade na escola e aí em casa ela não é estimulada, ela também precisa ser, é uma continuidade. Então, às vezes, essas crianças ficam pendentes em alguns aprendizados justamente porque fica essas lacunas em aberto. E a gente sabe a realidade de muitas famílias, tem muitos pais que trabalham o dia todo, mas por vezes é importante, em alguns momentos, ter esses estímulos, a criança ser estimulada não só na escola, a escola é extremamente importante, é um papel fundamental na vida do aprendizado da criança, mas os pais também são, e os pais também precisam entender. Então, esses são os pontos que eu trago aqui para você, para a gente pensar juntos, para a gente refletir e ver quanto é importante que todos trabalhem juntos para que essa criança seja estimulada assim, para que essa criança tenha uma continuidade no aprendizado, não só na escola, que seja uma trilha de aprendizados onde ela vai se desenvolver melhor
de forma mais rápida, e às vezes é uma coisa que acontece muito aqui também, né? É a questão de, às vezes, os pais exigirem tanto que a criança aprenda, mas ela vem uma vez só, ela vem duas vezes, né? Que no caso, como atendimentos individuais, às vezes a criança vem uma vez, vem duas vezes na semana, enfim, e acha que é o suficiente, mas não é. Tudo precisa de uma continuidade. Então, tudo que é trabalhado aqui tem que ser trabalhado em casa também, tá? Porque essa continuidade de estímulos precisa acontecer. Bom, falando então agora, né, sobre cultura de leitura. Então, ambientes que incentivem a leitura, tá? Como biblioteca, espaço de leitura, tá? Que criam um hábito, tá? Para aquela criança ler, para aquela criança se desenvolver. Exposições a diferentes gêneros textuais e contextos literários enriquecem o repertório dos alunos, tá? E aí fica outra dica para nós, professores. Nós, professores, tá? Assim como os pais são exemplos para os filhos em casa, nós somos espelhos para os nossos alunos. Né? Então, os nossos alunos, eles são muito observadores. Né? Não sei se você que está me assistindo já está trabalhando no contexto escolar, né? Se você já está envolvido, você vai entender o que eu estou falando. Se você não está, quando você se envolver, você vai me entender. As crianças são muito observadoras. Então, eles nos observam o tempo todo. Então, por exemplo, você pensa só, né? Nós queremos exigir dos nossos alunos que eles leiam, que eles pratiquem a leitura, mas eles precisam ver isso de nós também. Eles precisam ver o nosso interesse com a leitura, eles precisam ver o nosso interesse com livros, eles precisam ver que nós também estamos envolvidos nesse contexto. Então, se eles veem que nós estamos envolvidos nesse contexto, eles vão querer interagir mais, porque eles estão vendo nós como exemplo. Então, nós, professores, temos que ser exemplos dos nossos alunos. Então, quando nós falamos de leitura, nós temos que ter um ambiente onde envolva bastante a leitura, que tenha bastante livros, vamos fazer hora do conto, vamos fazer um teatro embasado em uma história que eu vou contar para vocês. Então, nós temos que trazer e apresentar a leitura de forma positiva e apresentar vários gêneros literários, porque assim vai abranger o conhecimento deles também. Então, eles vão ter um conhecimento maior, vão ter um diálogo maior, porque vão ter um repertório de palavras, porque quanto mais a gente lê, mais nosso vocabulário aumenta. Então, essa é a importância, a gente tem que ser exemplo para eles. Então, vamos exigir que os nossos alunos leiam, mas nós também precisamos estar envolvidos nisso. Então, trazer atividades de leitura é muito importante, porque eles vão ver o nosso interesse pela leitura e vai despertar neles o interesse de ler também. Bom, estimulação emocional, que é o outro ponto que está ali embaixo, né? Então, um ambiente seguro emocionalmente, acolhedor, permite que as crianças se sintam confortáveis para experimentar, para cometer erros também, né? Que são partes do processo da aprendizagem. Então, o apoio emocional é vital para o desenvolvimento da criança. Então, a criança entender que ela está num contexto, tá? Ela foi inserida num contexto. E tendo tanto acertos quanto erros, isso não vai ser algo negativo. Por quê? Porque ela está num processo de aprendizagem, ela está aprendendo. Né? Então, quando nós estamos passando por um processo de aprendizagem, seja criança, seja adultos, porque nós também às vezes passamos por processos de aprendizagem, muitas vezes envolvendo nosso trabalho, envolvendo alguma atividade que a gente não sabe fazer, a gente vai precisar estudar para isso. Então, envolvendo esse contexto, a gente consegue entender que é um processo de aprendizagem. Então, assim como nós vamos aprender, nós também vamos cometer erros. E não é negativo cometer erro, porque através dos erros a gente aprende. Então, a criança entender que nesse contexto ela vai cometer erros sim, e tá tudo bem cometer erros. Tá tudo certo. Vamos aprender com esse erro, vamos evoluir com esse erro. Você fez isso, não foi tão legal, não foi positivo. Explica para a criança, ó, não é assim que acontece. Ela está aprendendo, ela tem o direito de errar também. Então, quanto nós, quanto adultos, erramos, eles também têm o direito de errar. Então, para que eles entendam que tudo bem errar e a gente vai conversar e a gente vai ajustar para que não aconteça novamente. Até porque se for algo que possa deixar a criança em risco, enfim, a gente vai trabalhar isso, né? A gente vai trabalhar esses erros. Mas é um ambiente acolhedor, que ela vai se sentir bem, que ela vai estar introduzida. Bom, próximo ponto, então, que eu quero tratar aqui com vocês, diversidade de recursos. Então, um ambiente que ele é rico em recursos, tá? Como tecnologias, jogos, atividades práticas, podem atender a diferentes estilos de aprendizagem e manter o interesse do aluno.
A diversidade de abordagens já ajuda a reforçar conceitos de maneira lúdica e envolvente. Então, pensa comigo, né? Tem pessoas, e eu acredito que vocês já tenham ouvido isso, tem pessoas que elas aprendem ouvindo, tem pessoas que aprendem vendo e tem pessoas que aprendem escrevendo. Quando a gente tem o ambiente com muitos recursos, a gente já consegue abranger o aprendizado e a gente consegue atender diversas formas que a criança tem de aprender. Então, quando a gente tem recursos, a gente vai abranger alunos que aprendem vendo, a gente vai abranger alunos que aprendem ouvindo, a gente vai abranger alunos que aprendem escrevendo e todos vão aprender de multiformas e em conjunto. Então, por isso a importância de nós termos muitos recursos. E o outro ponto ali de baixo é a participação da comunidade. Então, iniciadas que envolvam a comunidade, como feiras de livros, clubes de leitura, ajudam a criar um senso de pertencimento e valorização da alfabetização como objetivo coletivo. Então, como a gente vê às vezes, né? Feira do livro, né? Aqui temos bastante. Temos a Feira do Livro. Então, a gente vai ver que lá na Feira do Livro nós vamos encontrar diversas faixas etárias de idade e todas as pessoas estão envolvidas nisso, que é na leitura, consequentemente, na alfabetização, né? Então, a criança vendo que várias faixas etárias estão envolvidas naquele ambiente que ela está sendo inserida, ela vai se sentir muito mais confortável para se inserir dentro dele também. Então, por isso a importância para ela ver que N pessoas, né, estão envolvidas nisso, não é só a prof que está fazendo com que eles leiam e não é só a prof que lê também, outras pessoas leem também. E também a importância de trabalharmos com jornais, revistas, livros, né, a gente ter vários materiais para trabalhar para ver que a leitura acontece em muitos lugares e também nas tecnologias, né? Então, às vezes a criança nem se alfabetizou ainda e já está com o dedinho no celular, porque tudo é muito rápido, né? Então, o processo é muito rápido. Mas que a leitura, que a escrita, ela está envolvida em outros contextos que não é somente na sala de aula. Bom, e chegando então ao último tópico, né, dessa aula hoje é a flexibilidade e a criatividade. Então, ambientes que permitem a experimentação e a criatividade nas atividades de alfabetização favorecem a aprendizagem, tá? Então, projetos que conectem a leitura e a escrita a temas do cotidiano, né? Então, por exemplo, trabalhar com lacres, trabalhar com embalagens, né? Trazer o contexto fora da escola para a escola, para a criança perceber que a leitura ela acontece em diversos lugares. Então, a criança está andando. Você pode observar que quando a criança está aprendendo a ler, ela vai andando na rua e ela já vai tentando ler o que está escrito nas placas, em tudo que ela está vendo, né? Então, isso é um contexto de fora para dentro. Então, é trazer coisas do cotidiano, coisas da rotina, para a sala de aula, trabalhar com eles e que quando eles saiam, por isso que é importante, eu falo para vocês da continuidade. Então, quando a gente trabalha aqui, os pais trabalham em casa, acontece uma continuidade. Quando a gente trabalha assuntos em sala de aula que a criança vai levar para o contexto fora da escola, está acontecendo uma continuidade também. Então, isso é a importância da gente ter continuidades nas nossas atividades. Certo, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, né? Nós trazendo aqui para vocês a importância do ambiente, então, certo? E, bom, como eu sempre falo para vocês, e eu estou aqui novamente para pedir para vocês fazerem, então, nossos últimos três pontos que eu deixo como tarefa para vocês, tá? Que é, leia o seu e-book, aprofunde os seus estudos, olhe os materiais, eu deixo algumas coisinhas bem legais ali para vocês, então, olhem, peguem os materiais, o e-book, tá? Tá tudo ali, faça suas anotações. Então, sempre anote, como eu disse para vocês, né? Tem crianças que aprendem ouvindo, vendo e escrevendo. Às vezes é importante a gente escrever, assim a gente já pratica a escrita também. Então, escreve, faz as suas anotações, aprofunde os seus estudos, né? Porque aqui a gente traz a aula, a gente faz o curso, mas nada melhor do que a gente sempre buscar mais conhecimento. E o último, gente, e não menos importante, deixe teu feedback. Chama a gente lá no WhatsApp, manda lá um videozinho, um áudio, um textinho falando sobre a nossa aula de hoje, o que você achou, se foi produtivo para você, certo? E eu espero você, então, na nossa próxima aula, tá? Não perca a nossa próxima aula e a gente se vê logo.